Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Fora da Box. Hoje vamos falar sobre responsabilidade. Esta palavra que todos nós inconscientemente tentamos fugir em alguma fase da nossa vida. Aliás, durante vários anos da nossa vida, e muita gente vive toda a sua vida a fugir à responsabilidade. Nós temos a ideia de que a responsabilidade acarreta com ela muito peso, que a responsabilidade acarreta com ela muita sensação de culpa se falharmos, ou seja, nós associamos muito a responsabilidade ao peso da culpa e se acontecer alguma coisa e se eu for responsável por. Isto vem do nosso cérebro primitivo, está muito próximo do medo que nos foi passado, porque antigamente, quando as pessoas eram culpadas de alguma coisa, elas eram castigadas. Então, antigamente, as pessoas começaram a culpar as situações externas para fugirem ao castigo. Ou seja, sempre que havia responsabilidade, a pessoa sentia-se culpada e a pessoa ainda por cima era castigada. Então, os nossos ancestrais e nos nossos antepassados, as pessoas começaram a criar o hábito de atirar a culpa para alguma coisa, de atirar a culpa para uma situação externa e de responsabilizar ou outras pessoas ou situações externas. Eu cresci, por exemplo, a ouvir tanta gente a dizer a culpa é do dentista, a culpa é do supermercado, a culpa é do senhor do talho, a culpa porque a carne não estava boa, ou seja, a culpa é dos professores ou a culpa é dos educadores. Sempre crescemos a ouvir os nossos pais, a sociedade, as pessoas à nossa volta a colocarem a culpa numa situação externa. E a culpa é desta mesa, bates com o pé na mesa e dizes que a culpa é da mesa, que a mesa é que não estava no sítio, ou a cama é que não estava no sítio, ou o banco é que não estava no sítio. Ou seja, nós habituamos-nos desde crianças a ouvir as pessoas à nossa volta a tirarem a culpa para fora. E estas pessoas também aprenderam com os pais delas, etc, etc. E isto continua a passar e fica também no nosso cérebro primitivo, na nossa parte ancestral, que nos traz esta sensação de termos que nos livrar disto para não recebermos um castigo. Mas hoje em dia, e da forma como está a neurociência, da forma como é possível te desenvolveres por dentro e da forma como é possível desenvolveres a tua capacidade mental, conseguimos provar que quanto mais nós assumimos a nossa responsabilidade e menos atiramos a responsabilidade para cima do outro, muito mais sucesso nós vamos ter, muito mais poder nós temos na mão. O ser humano está constantemente à procura de poder, sem se aperceber. O ser humano sente-se maravilhosamente bem quando se sente no poder, quando está no auge. Então, se o ser humano está constantemente à procura de poder e constantemente a fugir àquilo que se chama responsabilidade, mais dia menos dia, o tico não vai bater com o teco e as coisas vão correr mal. Então é muito importante que vocês percebam hoje que quando nós queremos ter muito poder, nós temos que aprender, o primeiro passo para nós termos um poder interno incrível é aprendermos que nós é que somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Mesmo que aparentemente pareça que a culpa é do outro. Nós, como crescemos a ouvir as pessoas à nossa volta, os nossos pais e todos os amigos, toda a gente à nossa volta a tirar a culpa para o outro, nós começamos a repetir comportamentos e ficamos com medo. Quando nós vivemos em medo, não vivemos em evolução, não vivemos em arriscar, não vivemos em crescimento. Então, ouçam bem, sempre que nós estamos a fugir a qualquer tipo de responsabilidade, nós estamos a eliminar o poder interno que temos dentro de nós. Porque quando nós assumimos a responsabilidade de tudo o que nos acontece, independentemente de por fora parecer que a responsabilidade é do outro, quando nós assumimos esta responsabilidade, nós começamos a ganhar um poder incrível dentro de nós. E com este poder, que é isto que é tão importante, nós começamos a mudar a nossa vida, porque começamos a perceber que nós é que somos criadores de tudo o que acontece na nossa vida. E se nós é que somos criadores de tudo o que acontece na nossa vida, nós é que temos a capacidade de mudar a nossa forma de pensar e de mudar as nossas emoções, de dar o comando que nós queremos à nossa mente, que por consequência dá ao nosso corpo, ou até fazemos com que o nosso corpo, ao movimentar-se, ao entrar em ação, ao fazer as coisas acontecer, dê o comando à nossa mente que estamos em poder.
Então ouçam bem o quanto a responsabilidade está alinhada com o poder interno que nós estamos sempre à procura. Esta falta de autoconfiança que existe na humanidade vem do facto de nós não nos sentirmos poderosos por dentro e no facto de nós atirarmos a responsabilidade para fora. Tornem a responsabilidade vossa amiga. A responsabilidade é muito, muito nossa amiga. E lembrem-se, se vocês, num cargo de responsabilidade, em qualquer situação em que vocês são responsáveis, aconteça uma coisa má, ela serve para nós aprendermos. Portanto, se nós atraímos aquilo para nós, se nós assumimos a responsabilidade e algo correu mal, só serve para nós aprendermos. Portanto, tirem a aprendizagem e hoje em dia ninguém é castigado. Portanto, não faz sentido tu teres medo de qualquer tipo de castigo. Então, quando nós não temos medo de assumir a responsabilidade, nós ficamos no verdadeiro poder. Ouçam uma coisa muito importante que, sem dúvida, mudou a minha vida e vai mudar a vossa. Quando nós paramos de deixar que as circunstâncias à nossa volta ditem como é que vamos viver a nossa vida, nós é que decidimos como é que vamos viver a nossa vida daqui para a frente. Portanto, já sabem, nada de começar a tirar a responsabilidade por fora. Tens um acidente, tenta sempre perceber. Não significa que a outra pessoa não seja a culpada do acidente, mas não atirem logo a culpa. Comecem a pensar, será que eu estava distraído? Será que não estava tão atento? Será que... Comecem a fazer a pergunta em que é que eu sou responsável por aquilo que está a acontecer, independentemente de parecer que a responsabilidade é da outra pessoa. E é aqui que vocês começam realmente a passar para outro patamar e realmente a ter um poder absolutamente incrível de ser criador de tudo o que acontece na nossa vida, porque nós é que somos criadores de tudo o que acontece na nossa vida. Por isso já sabem, nada de atirar a responsabilidade para fora, toca assumir a nossa própria responsabilidade e perceber o que é que eu estou a fazer para atrair isto para mim. Em que é que eu sou responsável por isto que me está a acontecer? Qual é a mensagem que eu tenho que tirar daqui? O que é que eu tenho que aprender daqui? E assim vocês vão começar a perceber que a vossa vida começa a mudar, porque a vibração começa a mudar e quando nós começamos a mudar a vibração, nós começamos a atrair para nós aquilo que nós queremos. Lembrem-se, quando nós assumimos a responsabilidade, nós estamos no poder. Portanto, a responsabilidade não é um inimigo, e sim o melhor amigo que tu podes ter contigo. Um beijinho muito grande e até ao próximo Fora da Box.